Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang. E mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você uma palavra, uma reflexão, uma mensagem de edificação, uma curiosidade bíblica. E hoje nós pesquisamos e preparamos uma reflexão muito interessante para compartilhar com todos vocês. Nós vamos trazer aqui um pensamento sobre batalha espiritual. E nós temos alguns tópicos que nós anotamos, e o que nós anotamos nós vamos compartilhar com você neste momento. Nós vamos ser sucinto em nossas palavras, porque o assunto, na verdade, batalha espiritual, ele é bastante extenso, mas nós resumimos bastante, mas de uma forma que você possa compreender. Nós vamos hoje falar sobre sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual e também as atitudes para destruirmos os ataques do inimigo. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado, quando os nossos vídeos forem lançados. Também compartilhe essas mensagens com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas mensagens. E também não esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante. O canal, com o seu like, ele acaba crescendo, e o canal crescendo significa que as mensagens estão alcançando um número maior de pessoas. Vamos à mensagem de hoje, então? Eu quero convidar você para, junto comigo, lermos um texto base da nossa reflexão sobre batalha espiritual. E o nosso texto não poderia deixar de ser outro, senão o que nós encontramos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler apenas 3 versículos. Tem muito mais versículos aqui, mas nós vamos discorrer de alguns versículos no decorrer do nosso comentário. Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muito bem, nós estamos diante de um texto onde está bem claro a realidade da batalha espiritual. Mas antes nós precisamos entender o que é uma batalha. O que significa batalha senão uma guerra? Batalha significa um confronto entre 2 oponentes. Claro que neste confronto, nesta batalha, nesta guerra, alguém sai vitorioso. Um ponto muito importante que nós precisamos entender é que existem 2 realidades paralelas, 2 mundos paralelos. Muitos não conseguem entender, mas como eu acabei de usar a expressão, são reais. São realidades. Que realidades paralelas são estas? Existe a realidade material e a realidade espiritual. Existe a realidade física e existe a realidade dentro do mundo espiritual. São realidades que elas agem e estão em pleno funcionamento e andamento no mesmo instante, na mesma hora. Por exemplo, nós estamos vivendo uma realidade que nós sabemos que é uma realidade material, uma realidade física, onde nós conseguimos visualizar as pessoas à nossa volta, mas nós não podemos negligenciar, em hipótese alguma, a realidade do mundo espiritual. Porque neste exato momento em que nós estamos, por exemplo, você está me visualizando através deste vídeo, neste exato momento existe, conforme o texto bíblico que nós acabamos de ler, existe uma grande batalha no mundo espiritual. O que me chama a atenção neste texto de Paulo é que o apóstolo Paulo ele chama a nossa atenção para que nós possamos estar preparados, armados, aparelhados para esta batalha. Esta batalha não é brincadeira, é uma realidade. Alguém vai sair vitorioso. E aqui o apóstolo Paulo nos traz uma revelação dentro da carta aos Efésios, dentro deste texto que nós acabamos de ler, nos posteriores que seguem,
o apóstolo Paulo menciona uma armadura. E nesta armadura ele começa a citar as partes da armadura. Ele cita lombos cingidos com a verdade, ele menciona a couraça da justiça, ele menciona calçados da preparação do evangelho da paz, também menciona o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. O que nos chama a atenção no texto que Paulo menciona aqui em Efésios é que ele finaliza este trecho da armadura espiritual dando uma ênfase maior no versículo 18, aonde o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 6:18, observe só: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta guerra espiritual, esta batalha espiritual, nós vivenciamos todo dia, toda hora. Acontece à nossa volta sem nós enxergar, sem nós perceber, mas está acontecendo esta batalha espiritual. Também Gálatas 5:17 nos chama a atenção referente a este confronto, a esta batalha espiritual, quando também ali está escrito que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e ambos se opõem um ao outro para que nós não venhamos a fazer o que de fato nós deveremos fazer. Então observe aqui, existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. Em certa oportunidade foi feita a seguinte pergunta: numa briga entre dois cães da mesma raça, uma briga ferrenha, qual dos dois cães vai vencer a briga? Quais dos dois animais do mesmo porte físico, da mesma raça, vão vencer a briga? Existe apenas uma resposta para isso: aquele que foi mais bem alimentado vai vencer a briga. E na nossa realidade não é diferente. Quem vai vencer na batalha espiritual? A nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos ou o espírito, aonde fala em fazer a vontade de Deus, observar mais a sua palavra, estar em constante vigilância, estar preparado a todo instante. O que nos chama a atenção, na Bíblia Sagrada tem um texto que é muito forte quando fala em batalha espiritual, que nós encontramos lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo de número 10, dos versículos 1 a 15. Eu acredito que talvez muitos que estão me ouvindo neste momento conheçam este texto bíblico. Neste texto menciona uma oração, um pedido que Daniel havia feito ao Senhor. E a Bíblia menciona que Daniel, ele clamou por cerca de 3 semanas completas, ou seja, por 21 dias, Daniel orou. E a Bíblia diz, dentro deste espaço ali de Daniel 10, do versículo 1 a 15, que a oração de Daniel foi ouvida e foi respondida. Mas Daniel orou por 21 dias. E no 21º dia veio a resposta. A Bíblia diz que um anjo enviado de Deus trouxe a resposta a Daniel. Mas o que nos chama a atenção foi quando o anjo disse a Daniel: tu és muito desejado diante do Senhor. E desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a orar, a humilhar-te perante Deus, a tua oração foi ouvida e a resposta foi dada. Tanto que eu fui enviado para te trazer a resposta. Só que algo me bloqueou na região celestial. E ali aquele anjo estava se referindo ao texto que nós lemos aqui em Efésios 6:12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século. Este anjo se referiu a um destes príncipes das trevas que queria bloquear a sua passagem, ou seja, queria impedir aquele anjo de trazer a resposta a Daniel. Mas quem é mais forte? Aquele que está com Deus. E este anjo foi fortalecido, Deus enviou reforços, houve batalha espiritual no céu e a resposta do servo de Deus veio. Eu quero comentar com você então sobre os sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. Você saberia identificar estes sinais? Nós precisamos entender que assim, da mesma forma que a medicina consegue identificar sinais que servem de alerta quanto a um possível ataque cardíaco. Sabemos que algumas décadas atrás, muitas pessoas morriam de ataque cardíaco e sem saber o motivo, sem observar os sinais, mas devido ao avanço da ciência, da medicina, hoje a medicina já pode observar os sinais de um ataque cardíaco que serve como alerta. E da mesma forma, nós, cristãos, também sofremos ataques. Porém, estes ataques eles são espirituais.
E no momento em que estamos sendo atacados pelo inimigo, é importante conhecermos os sinais de alerta se quisermos sobreviver nesta guerra, porque nós vivemos em constante guerra. Então preste atenção aos sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. Primeiro sinal, perda do desejo de buscar a Deus. É o primeiro sinal. Observe só o que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o primeiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando você começa a perder o desejo de buscar as coisas de Deus. É o primeiro sinal. Segundo sinal, desgaste físico. Aliás, eu até fiz aqui uma anotação que é importantíssimo passar para vocês. Eu sei que isso não parece muito espiritual, mas lembre-se de que nós somos espírito, alma e corpo. Se o nosso corpo está muito fraco, nós teremos dificuldade em vigiar nossos pensamentos, que aí está ligado à alma. E isso pode afetar negativamente o nosso espírito. Nós não podemos descartar a hipótese do desgaste físico como segundo sinal de que estamos sofrendo um ataque espiritual. O terceiro sinal, falta de recursos. Parece estranho, né? Mas lembre-se de que existem 2 momentos na sua vida que são mais fáceis de cair em tentação. 2 momentos em nossa vida que são muito fáceis de cairmos em tentação. É quando você não tem nada e quando você tem tudo. Observe o texto que está lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 11 em diante. Olha só o que Paulo disse. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ele sabia equilibrar o ter muito e o não ter nada. Ou seja, nenhuma coisa nem outra afetava a sua fé em Deus. Saber equilibrar, trazer o equilíbrio. Tendo muito, o nome de Deus é glorificado. Tendo pouco, o nome de Deus continua sendo glorificado. Quarto sinal de que estamos enfrentando uma batalha, uma luta espiritual, é a vida de oração fraca. Há alguns tempos atrás, usava-se muito aquela expressão: pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Muita oração, muito poder. E isto não deixa de ser uma grande verdade. Se nós observarmos o texto lá de Mateus 26, versículo 40 a 41, quando Jesus estava no Getsemane, ali orando no Getsemane com seus discípulos que ele havia convidado para orar com ele, a Bíblia menciona que por alguns momentos Jesus foi aos seus discípulos e o que eles estavam fazendo? Orando, vigiando? Não, eles estavam dormindo, eles estavam adormecidos. E Jesus chama a atenção deles dizendo: vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a vida de oração fraca é o quarto sinal de que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. E agora, para nós partir para a parte final do nosso comentário, eu quero passar para você atitudes para destruirmos os ataques do inimigo. Preste atenção. Primeiro, não se esqueça de quem você é. Isso é verdade. 2 Coríntios 5,17 e 1 Pedro 2,9, estes textos nos lembram quem nós somos. 1 Coríntios 5,17, nós somos nova criatura. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aqui está uma atitude para nós vencer, já de arrancada, de imediato, o ataque do inimigo. É nos lembrar quem nós somos. Segundo, não ignore seu tempo e lugar de oração. Exatamente. É importante você ter um tempo de oração e é importante você ter um lugar para a oração. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ali Jesus falou: quando orares, onde é que tu vai orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente, ele vai te recompensar publicamente. Não te preocupa com as pessoas: mas ninguém está me vendo. Deus está te vendo. Então, este é o segundo meio, a segunda atitude para nós vencer os ataques do inimigo. Jamais ignorar o nosso tempo de oração e o lugar da oração.
E também é importante não abandonar o lugar onde nós recarregamos a nossa energia. Que lugar é esse? Senão a igreja, a congregação, onde nós ouvimos a palavra, onde nós aprendemos através de estudos da Bíblia. Ah, mas não é preciso ir na igreja. A Bíblia nos aconselha a congregarmos. Se nós lermos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ali nós vamos encontrar um texto que diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nós devemos congregar, porque é ali na igreja, junto com os nossos irmãos que professam a mesma fé, que comungam da mesma prática de fé que nós, é que nós vamos recarregar as nossas energias espirituais e estaremos prontos para esta batalha, e esta batalha vai ser vitoriosa, a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Se você nos acompanhou até agora, se você gostou deste comentário, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. É muito importante. Deus abençoe grandemente a tua vida.